Dando continuidade, então, ao ciclo de aperfeiçoamento do técnico aqui, sobre projeto de sistemas de energia solar para aquecimento de água. O engenheiro Gildásio é graduado pela Pontifícia Universidade Católica, PUC de Minas Gerais, no curso de Engenharia Mecânica, com ênfase em mecatrônica. É um profissional que já teve experiências profissionais no exterior. Atualmente está cumprindo o mestrado profissional pela Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Engenharia Civil. Trabalha no estudo e implementação de melhorias tecnológicas em coletores solares planos para aquecimento de água, realizado com auxílio da empresa Soltec, Aquecedores, IPT e o Fuscar. A Soltec é uma empresa daqui de São Carlos. Além disso, eu gostaria de, além do currículo dele, eu gostaria de ressaltar que eu conheço pessoalmente o Gildásio e diria que nós estamos hoje com uma oportunidade muito boa de ter uma apresentação de excelente qualidade, um profundo conhecedor de aquecimento solar e um conhecedor do tema água quente. Como gerar água quente, não só com solar, como diversas outras energias. Tem um currículo aí de projetos e obras que ele já realizou. Então, nossa oportunidade é muito boa, vamos aproveitar ao máximo e espero que vocês gostem desse momento com a gente aqui. Obrigado, boa noite, gente. A tela dele tá... Segunda-feira ela... Então, primeiro, obrigado ao CREA, à ESC, por abrir essa oportunidade, para a gente estar passando um pouquinho mais desse conhecimento na parte de aquecimento solar para nossos amigos engenheiros aqui da cidade. Falando um pouquinho aqui, a gente vai falar da parte do projeto de aquecimento solar voltado para uso de água quente. O foco maior que eu dei aqui foi mais para a parte de residência, um pouquinho de noções de projeto, para ficar uma coisa mais prática, mais aplicada mais o que a gente necessita aqui na cidade. Vamos falando um pouquinho dos projetos agora. Só para a gente ver mais ou menos a divisão que eu fiz na palestra aqui, na parte de explicar o porquê que a gente precisa dimensionar um sistema, um pouquinho dos componentes que vão num sistema de aquecimento solar, como é que a gente define a localização para estar fazendo a aplicação do sistema, os tipos de sistemas que a gente tem aplicado, se é um sistema com circulação natural, bombeado, circulação em nível, se é um sistema para piscina, o parte de normas, o que a ABNT pede para a gente fazer, o que a norma pede, quais são as obrigações que a normalização pede. Falando também na parte da gente dividindo as instalações entre obras de pequeno, médio e grande porte. E um pouquinho da parte de piscina também. Então, pensando, por que a gente precisa dimensionar corretamente o sistema de aquecimento? O que pede? Por que a gente precisa? Normalmente, quando a gente está fazendo o dimensionamento do sistema, a gente tem que levar em consideração o que vai levar. Qual que é a utilidade desse sistema? Para que ele vai ser utilizado? Vai ser para uma residência, ele vai ser utilizado num clube, numa indústria, para um prédio, para um hotel. Porque cada tipo de aplicação demanda um certo foco na instalação. Vamos supor, se a gente tem um hotel, a gente tem que trabalhar pela demanda maior. Você está lá, um hotel de veraneio. Então, tem que tá privilegiando a certa faixa específica do ano que ele vai trabalhar. Então, eu preciso levar isso em conta. É um hotel na praia. Então, na parte de verão,
tem que estar com a demanda do sistema de água quente, tem que estar pleno vapor nessa época do ano. Então, no inverno, é um hotel que não vai ter muito consumo, então a gente não precisa ter uma demanda muito grande para essa época do ano. É uma residência? Não, residência a gente tem que trabalhar para ser utilizado durante o ano inteiro. E também a gente levar em conta o que, né, no sistema de aquecimento solar a gente fala, o cliente só vai lembrar da gente no pior momento dele. Não, ele vai tomar um banho na casa dele lá às 6 horas da noite, chegou em casa, abre o chuveiro e tem água fria. E aí? Não vai ser um momento muito bom dele lembrar da gente naquela hora ali. Né? Vai ficar, no outro dia ele vai te ligar para falar que não funcionou, não vai ser com a cara muito boa. Então, é nessa hora que a gente tem que ir lá. Ele vai lembrar porque está tudo ok, está funcionando, que vai prover o conforto todo que esse tipo de aplicação promove para eles. E falando do sistema lá, o que a gente tem aqui? A gente divide normalmente o sistema do aquecimento solar entre um subsistema capacitação, que é onde a gente capta a energia propriamente dita do sol para prover o aquecimento. Um subsistema de armazenamento, onde a gente vai armazenar essa água para um consumo futuro ou instantâneo, e o sistema de consumo, que seria a hidráulica, que está ali por trás de onde a gente está aplicando essa água quente, se é numa residência ou qualquer outro local. E falando desses 3 sistemas, que a gente vai ter o que então? A gente pode falar agora dos componentes que a gente vai utilizar nesse tipo de sistemas aqui. A gente tem o coletor solar, o reservatório, as tubulações e conexões e alguns acessórios que cada tipo de instalação vai pedir para a gente estar utilizando nela ali. O coletor solar. A gente tem aqui o mais tradicional, que a gente fala que é o coletor fechado, plano, que seria aquelas placas que a gente tem muito difundida aí no mercado. Também a gente pode ter hoje em dia, que já também está, aqueles tubos evacuados, que a gente vê que são os sistemas que têm aqueles feixes de tubo, também, que é feito para aquecimento de água. O que vai diferenciar no momento da escolha entre a tecnologia fechada plana ou tubo evacuado, a gente poderia trabalhar com questões de faixa de trabalho de temperatura. O coletor solar plano, ele normalmente opera com uma faixa de temperatura de 50 a no máximo 80 graus em condições normais. Já trabalhando com um sistema de tubo evacuado, a gente chega a picos de temperatura maior para acumulação do sistema sob pressão. A gente consegue chegar a faixas de temperaturas até de 100 a 120 graus. Então, a gente, assim, trabalhando sob altas pressões, a gente pode conseguir gerar pequenas quantidades de vapores com ele. O que indica o seguinte, o solar plano é mais utilizado para residências. Você não demanda uma temperatura muito grande de consumo de água quente. Já a parte do tubo evacuado, devido à sua a maior eficiência que o plano, a gente tem a utilização dele mais para âmbito industrial. Normalmente você demanda altas temperaturas para um processo ou de cozimento, ou de esterilização, ou para princípio de geração de vapor para uma caldeira, para algum outro processo industrial lá. A gente tem o reservatório, que é o local onde a gente armazena a água na instalação. A gente divide ele entre sistemas de nível ou de desnível. A gente vai falar mais para frente, mas a priori é mais ou menos o que o nome dele diz máximo. É onde a gente tem um sistema que ele trabalha em nível com a caixa d'água e em desnível que ele trabalha afogado em relação à caixa d'água. Isso que diferencia a utilização, onde eu vou querer utilizar ou não, é mais a tipologia do local que a gente vai estar trabalhando. Eu vou trabalhar numa casa, o telhado é muito baixo, não tem torre, então eu vou precisar para poder fazer a utilização do sistema, então eu tenho que trabalhar com o sistema em nível. Não, eu tenho uma torre, já tenho um telhado muito alto, com um vão muito grande debaixo dele, então talvez eu possa trabalhar com um sistema de desnível. Em questão de funcionamento, eficiência é praticamente iguais para os dois. Mas seria aplicação para a gente estar definindo o que a gente vai escolher no momento. Falando da parte de componentes nas tubulações e conexões, o que a gente definiria aqui, qual tipo de tubulação ou conexões a gente vai utilizar. No segmento de água quente, a gente tem três vertentes que já tem bastante tempo que são utilizadas no mercado, e tem uma quarta que está começando a surgir, que eu ainda não abordo na apresentação ainda. Mas a gente tem as tubulações de cobre,
do PPR e do CPVC, que seria o Aquaterm. E agora a gente está começando a ter grande utilização também do PEX, que vai ser aquele tubo trançado metálico, que ele trabalha, que ele tem uma facilidade bem maior de se utilizar, que a maioria das conexões são plugs, você não tem necessidade de fazer solda, a fixação dela é mais simples, então já está tendo grande adoção para a distribuição de água quente com esse material também. Mas ainda é uma tecnologia um pouco recente ainda no mercado brasileiro, então ainda tem restrições, ainda tem muito cliente que não gosta, eu não conheço, então não vou querer, prefiro o tradicional. Então o que a gente tem visto muito é a utilização de tubos e conexões e cobre e o Aquaterm, são os dois que têm maior utilização. O Aquaterm, por ser mais simples de utilizar, para poder ser utilizado ele assim, praticamente um encanador que já tem o costume de trabalhar com tubulações de água fria, não encontra muita dificuldade em trabalhar com ele também, pelo o método de cola, de união das peças ser bem similar. E o cobre, que já é o tradicional, que todo mundo que fala em água quente sempre fala cobre, tubo de cobre, tubo de cobre. Então, são os dois aí principais. O PPR, ele já tem mais tempo de mercado que o Aquaterm, tanto que depende muito. Tem pessoas que utilizam ele, tem pessoas que desconhecem. É uma tecnologia mais utilizada na Europa. E na Argentina também a gente tem muita coisa de instalações em PPR lá. Só que devido a você precisar de um profissional já com uma qualificação um pouco melhor, então a gente ainda tem uma resistência ainda a entrar ele. Como você tem que trabalhar com um equipamento, uma termofusora, para fazer a união das peças lá, durante o processo de montagem, então se o profissional que for utilizar essa peça não tiver um treinamento muito bom, não souber utilizar direito, então a gente pode ter um ponto de falha ali. Então a gente fala assim, a tecnologia não pegou muito no Brasil por causa disso. Precisa de uma qualificação um pouco melhor para estar utilizando ela. E dos acessórios, eu comentei, vai depender muito de cada sistema que a gente está fazendo. O que vai pedir naquele sistema? A gente pode ter motobombas, manômetros, válvulas de segurança, eliminadores de ar, válvulas desareadoras, válvulas de retenções, microcontroladores. Vai depender muito do que você está fazendo, como é que é o tipo de instalação que você está precisando. Eu vou trabalhar num sistema que é bombeado, então eu vou precisar de uma bomba, óbvio, né, e um controlador para trabalhar com essa bomba. Vou trabalhar num sistema com alta pressão pressurizada, então eu preciso de um manômetro para estar controlando essa pressão, válvula de segurança para evitar rompimento dos reservatórios por alta pressão, válvula de retenção para trabalhar, para evitar o refluxo de água quente com a tubulação de água fria. Vai depender muito do que você está querendo fazer, como é que está a tipologia da sua instalação. Falando da parte de localização da instalação. Como é que eu defino onde eu vou fazer a instalação do meu sistema solar? Como é que eu defino ali? Como é que eu escolho? Primeiro vai ser o que todo mundo já ouviu falar. A placa fica voltada para o norte. Então a gente tem que aprender a usar a bússola e saber descobrir ali na bússola onde é que a gente tem ali o norte geográfico, lá que seria o norte de instalação das placas, né? Pela bússola a gente tem o norte magnético, que é o que ela indica. Fazendo um desconto da declinação magnética, a gente encontra o norte geográfico. Só que essa declinação, sim, para cada ponto no país, a gente tem uma certa variação nesse cálculo da declinação magnética, né? Pela tabelinha que a gente vai ver aqui, a gente tem um valor aproximado para as principais cidades aqui do país. Tanto que a gente fala aqui para a região nossa do estado, a gente trabalha com um cálculo de declinação de mais ou menos 19 graus, 20 graus mais ou menos. A gente arredonda para 20 ali, que é o que dá para a região no sudeste aqui, principais capitais. Então o que a gente faz? A gente tem na bússola, a gente faz um desconto no sentido horário desses 20 graus. Se a gente tem ela apontada aqui, a gente acrescenta mais 20 graus e a gente acha que o valor do norte geográfico, que é o que precisa para fazer a instalação do solar. E por que a gente precisa fazer a instalação da placa para o norte? Por que a gente tem que pegar lá? Se a gente pegar e verificar... Peraí. Isso aqui.
Se a gente pegar aqui a placa e analisar ela, por que a gente coloca ela para o norte voltada? O Sol ele tem o trâmite no céu de leste para oeste, né? E durante o decorrer do ano, a gente tem essa movimentação no Sol aqui, dele falar que ele está, durante os meses de verão, mais a pino, e no mês de inverno ele está mais deitado, vamos falar assim. Ele está mais abaixo, ele está mais baixo no céu, se a gente for olhar comparando. Como ele tem esse movimento dele estar a pino e reduzindo 23 graus na sua inclinação no céu, a gente tem que voltar a placa para o norte para o quê? Porque durante todo o ano, quando o Sol for ter esse movimento leste-oeste, independente se é verão ou inverno, a gente garantir que a maior incidência dos raios solares vai estar incidindo na nossa placa para promover a maior absorção da energia solar provida pelo Sol. Tanto que a gente tem o quê? A gente sabe que o planeta Terra, ele não está, se a gente olhar o eixo dele, ele não está com 90 graus ali, perpendicular. Ele está com uma certa declinação ali, que é a que a gente fala, que é o que gera esse bailar do Sol no céu aqui. Como à medida que ele vai girando, provocando as estações no ano, o Sol vai fazendo esse movimento de descer e erguer no céu durante o ano. Tanto que a gente for olhar agora no céu, no mês que a gente está chegando no inverno, você vê que o Sol está bem baixinho, se a gente for olhar. Você pegar assim, olhar o meio-dia, você vê que no meio-dia você tem uma sombra, e você não tem uma sombra como no verão, que você pega, você tem que sua sombra está praticamente embaixo de você. Então, que é devido a esse movimento que o Sol faz, que a gente aproveita a inclinação para o norte. E o que a gente tem, que a gente fala na critério de dimensionamento, né? O ideal é fazer uma instalação para o norte, com um desvio ali de mais ou menos 30 graus, que é o que seria o ideal para você ter ali. Se acaso você passar desse desvio de 30, a gente recomenda você estar trabalhando, adicionando um pouco mais de área. Eu tenho uma instalação que ela vai ficar voltada para leste. Então você precisa acrescentar um pouco mais de área. Quanto mais de área a gente acrescenta? A norma não previne mais ou menos essa quantidade. A gente tem tabelas que o pessoal fala, medida se você passar de 30 graus até 45, então você acrescenta mais 30% de área. De 45 a 60, então você acrescenta mais 50% de área para você não ter nenhuma perda nos meses de inverno dessa quantidade produtiva de água quente. E outro fator também que a gente tem que levar em conta, a inclinação da placa também. A gente tem que saber o seguinte, eu não posso colocar a placa lá sem inclinação nenhuma, porque senão, quando você pegar nos meses de inverno, que o Sol não está bem a pino lá no céu, você não vai ter uma absorção muito interessante de água dessa radiação solar. A gente vai ter uma certa perda de desempenho nesse sistema. Então, o ideal seria que essa placa ela pudesse ter uma inclinação variável durante o ano. Onde se você botasse um mecanismo de automação, onde essa inclinação beta dela aqui fosse variando para cada mês ou cada dia do ano, que é o que a gente fala. A gente tem uma fórmula que a gente calcula essa inclinação em função do dia do ano. A gente pega o dia mariano, joga nessa fórmula aqui e a gente conseguiria saber qual que é a inclinação ideal que a placa tem em função do dia do ano. Então, se a gente tem o dia de hoje, a inclinação dela ideal seria essa aqui. Só que, montar um sistema desse de automatizado para estar trabalhando essa inclinação não é viável. Não fica, na maioria das opções que a gente tem aí, não é uma opção válida, assim, porque demanda um certo valor bem puxado para a gente estar fazendo a experimentação. Então, como é que a gente faz então? O que a gente tem? Normalmente o pessoal tem feito esse cálculo da seguinte maneira. A gente tem o beta, que seria a inclinação, e onde a gente trabalha sob 4 critérios principais ali que você vai levar em conta na hora. Como colocar a inclinação? Se você tiver mais ou menos
uma carta que te diz qual que é a média da radiação solar incidente naquele local, você pega a inclinação e trabalha com essa média lá. Como assim? Então, a gente pega a radiação solar média, você vê o mês que ela tem a maior incidência e o menor, faz uma média dos dois e vê mais ou menos qual a faixa do ano que você tem essa radiação média e trabalha com a inclinação para essa época do ano, pelo cálculo do beta. Ou não vou trabalhar com favorecimento no inverno, que é a parte do ano onde a gente mais necessita de água quente. Então, você trabalha com a latitude da cidade onde você está fazendo a instalação, acrescida de mais 10 graus. Ou, não, eu vou trabalhar pelo pior momento de insolação para aquela localidade. Você pega a carta solarimétrica também e vê na faixa do mês de setembro é a pior faixa de insolação para esse local. Então eu vou trabalhar trabalhando com o rendimento melhor dos meus equipamentos para essa faixa do ano. Vejo qual a inclinação que é melhor para aquela parte ali do ano e trabalho com ela. Ou se não, eu tenho, por exemplo, como eu falei, um hotel que ele tem um pico de demanda no verão. Então eu vou trabalhar o pico de demanda desse local. Vou favorecer o maior momento de demanda de água quente para ele. Vou fazer a instalação onde no verão é onde eu preciso ter o meu equipamento funcionando com 100% de eficácia. E a gente faz o dimensionamento dessa inclinação para essa faixa do ano. Falando dos tipos de instalação. Falando primeiro da parte do sistema de circulação natural ou termosifão. O que a ABNT, que é a norma que rege a parte de instalação do sistema de aquecimento solar, diz, que é a 15569. Ela fala que sistemas por termosifão são sistemas de circulação de água quente devido ao fenômeno de termosifão, que consiste na movimentação de um fluido cuja força motriz tem origem na diferença de densidade decorrente à variação de temperatura. Como assim? O que a gente faz? A gente pegar, por exemplo, aqui um sistema que ele tem aqui de vaso comunicante aqui, um sifão simples. E a gente começar a aquecer uma face desse tubo, o que a gente vai fazer assim? Como o fluido, a água no caso, ela aquecendo, ela gera uma diferença de densidade, ela tende a ficar mais leve. Ou seja, o fluido frio que está na outra extremidade desse vaso comunicante, ele vai ter um peso maior do que esse que está sendo aquecido. Ou seja, com isso você vai ver que ele vai promover uma descer, esse fluido frio vai tender a subir. Então, se a gente promover que aqui em cima a gente fechar isso aqui colocando um reservatório e aquecer uma face dele, por diferença de densidade a gente vai ter o quê? Essa água fria que está na parte de cima no reservatório vai fazer um peso maior, vai promover que ela vai descer para essa face onde está a quente, e a quente, por ela estar mais leve, por diferença de densidade, ela vai subir e começar a ficar parada na parte superior desse reservatório. E isso a gente vai girando ali até a gente complementar o aquecimento de toda essa água quente que está armazenada ali em cima, que é o que a gente fala que é o termosifão. Ele vai, por força de diferença de densidade, ele vai circulando e fazendo o aquecimento desse fluido aí, até você não ter mais nenhuma diferença de peso nem densidade. A gente vai ficando ali, em decorrente ali. E quanto maior a incidência de radiação, maior a temperatura for ficando ali, mais rápido ele vai circulando. Esse sistema vai se autobalanceando para que você não tenha um momento assim, eu aqueci tudo e não tem mais jeito. Não, ele vai balanceando. Eu tenho uma incidência de radiação X, então o sistema se autorregula para a velocidade de aquecimento favorecer essa incidência X. Agora está um 3X, então a velocidade de aquecimento aumenta, proporcional a essa incidência, para aquecer mais rápido o sistema. Então ele vai ficar sempre circulando ali. Até o momento que você não vai conseguir mais ter diferença de densidade nenhuma, o sistema para. Até você gerar um consumo, você consumiu essa água quente, abriu espaço para você reabastecer o reservatório, reabastecendo ele, aí o sistema começa a circular novamente. E ele vai indo assim, ele fica tendo incidência de radiação solar aqui, ele fica circulando até se aquecer todo. Quanto mais radiação, maior a vazão. Se não houver radiação, o sistema para de funcionar. Ele fica estagnado até gerar um consumo de água. E a gente olhando
mais ou menos o que seria um espelho de uma instalação dessa feito, que a gente teria o reservatório de água fria, a caixa d'água, o reservatório de água quente, o número 2, o boiler, o sistema de captação, as placas no número 1, e as conexões para fazer a interligação desse sistema aqui. E o que a gente tem? Do mesmo jeito que a gente tem um termosifão funcionando na placa, fazendo o aquecimento, se a gente não trabalhar corretamente também a interligação reservatório de água fria, reservatório de água quente, a gente pode provocar também um sistema de termosifão dentro da tubulação de abastecimento. Por quê? À medida que a gente vai aquecendo o reservatório, a água quente vai ficando na parte superior e a água fria vai descendo e vai retornando quente para o reservatório. Até o momento que esse reservatório vai estar todo cheio de água quente e tenderia a parar a circulação. Só que o quê? Se a gente não tiver aqui um ponto que faça a interrupção da circulação dessa água ali, o que a gente vai ver? Dentro da caixa d'água que alimenta esse sistema, você tem mais água fria. Então, o que você, dentro do mesmo tubo que alimenta o reservatório, você começa a fazer um sistema de termosifão dentro dele, onde a água quente que está armazenada no boiler, ela vai começar a subir para a caixa de água fria, e a água quente que fria que ela vai descer para passar na placa e ser aquecida. Só que qual que é o problema disso daqui? Normalmente, quando a gente faz a instalação, a tubulação que abastece esse reservatório de água quente, o boiler, ela não é toda preparada para água quente. Você não prepara 1 metro a 2 metros de tubulação para água quente. Depois dali até na entrada da caixa d'água fria, ela é normalmente feita em PVC marrom, que não resiste a altas temperaturas. Então, se a gente começar a ter esse fluxo de água quente dentro dessa tubulação, no máximo ali, dependendo do dia, da insolação de um dia, com um dia, esse tubo marrom, ele pode se romper. Você pode chegar lá, ele vai estar todo contorcido lá pela alta temperatura de água quente que circulou nele. Então, o que a gente fala? Para evitar esse tipo de circulação que não era certa, que não é correto de se ter, a gente trabalha com sifão. A gente faz um sifão invertido na tubulação que sai, que alimenta o reservatório. Para quê? Para a gente provar o seguinte, quando a água quente chegar na parte inferior do reservatório, ela não vai conseguir subir para o reservatório de água fria. Ela vai encontrar ali um ponto de descida que ela não vai conseguir. A gente fala, a água quente não desce. Então, ela vai chegar ali e vai ficar parada naquele ponto ali, até que a gente tenha um consumo de água quente, aí ela vai sair, a água fria vai começar a entrar para o boiler e iniciar um novo processo de aquecimento. E o que a gente tem de tipos de instalação do termosifão que a gente fala? No termosifão, a gente precisa ter esse layout de aplicação aqui, onde a gente tem o reservatório ou abaixo ou no mesmo nível da caixa d'água, e obrigatoriamente a gente tem que ter o reservatório acima da placa. Então, por isso que a gente tem normalmente nas casas, a gente vê, você tem uma torre feita no telhado lá, que é para promover esse tipo de instalação, que, se a gente for olhar financeiramente, é uma instalação mais barata, porque você não precisa de acrescentar nenhum outro tipo de equipamento. É uma instalação mais simples, mais básica de ser feita. Então, se a gente demanda, o principal de tudo, essa distância entre a placa, o topo da placa e o fundo do boiler. Normalmente a gente fala que uma distância ideal ali é de pelo menos na faixa de uns 40 centímetros de desnível. Menos que isso, o sistema funciona, só que a eficiência do sistema, dependendo desse desnível que você vai deixar ali, ele começa a cair bruscamente. E também pode correr o risco de o quê? Como o desnível reservatório placa está muito baixo, e como o funcionamento ali é pela diferença, a motriz que gera esse sistema é só a diferença de densidade, a água quente talvez ela não vai conseguir voltar para dentro do reservatório. Ela desce para a placa, se aquece, mas ela volta, ela não consegue entrar de novo no reservatório. O desnível que você tem ali, que o peso da água fria vai fazer, está tão pouco que ela não consegue vencer essa força ali e entrar no reservatório de novo. Ou seja, o seu sistema não aquece. Se aquece, ele vai demorar muito. Então, você vai a um sistema bem dimensionado, que você aqueceria 600 litros num dia, nesse aqui, se tiver mal dimensionado nessa distância aqui, no máximo uns 300 a 200 litros você vai conseguir aquecer num dia de sol padrão. Então, ou seja, você tem uma queda brusca no desempenho do sistema. E a gente vendo mais ou menos uns exemplos ali. A gente tem um telhado que o reservatório está embutido nele, nessa primeira imagem.
E 2 exemplos de tipos de torre que a gente pode aplicar. A convencional que a gente tem, aqui mais à esquerda, e uma torre externa. Provavelmente o proprietário fez ela depois de já ter o sistema todo feito lá. Eu vou colocar um sistema de solar. Então, vou bolar uma torre aqui para estar facilitando a utilização. Isso. O que a gente faz aqui? Normalmente a gente tem esse tubinho subindo aqui que a gente fala que é o respiro do sistema. Normalmente em sistemas de baixa pressão, onde você não tem um pressurizador ou algum outro tipo, a pressão que vai estar dentro do boiler tem que ser a mesma do ambiente externo. Porque se você não tiver esse tubo aqui e você está trabalhando com água quente, dependendo do local onde você estiver, essa água pode ferver ali. Então você vai gerar um acúmulo de pressão, uma pressão muito grande dentro desse reservatório. E normalmente, um reservatório que é feito para baixa pressão, ele trabalha com, no máximo, ali para trabalhar com meio quilo de pressão, 1 quilo de pressão e olhe lá. Então, se você não prover esse respiro aqui, e essa pressão superar o limite do equipamento, você pode ou estourar ele, num caso muito drástico, ou você vai danificar ele, causando a perda da garantia que o fabricante pode fornecer. Então a gente faz o quê? A gente tem esse respiro aqui. Se a temperatura lá aumentar muito, se tiver a formação de vapor, ou da água começar a ferver lá dentro, ela vai sair por ali e você garante que a pressão lá dentro não fica muito alta. Isso. É um alívio. Você tem ali um alívio. Aí o que você tem, por exemplo? Num sistema, quando você trabalha com alta pressão, você trabalha com pressurizadores, que você trabalha com um sistema todo fechado, enclausurado. Então aí você tem uma válvula de segurança para ela restringir o pico de pressão do equipamento e você tem conjuntos de válvulas para você estar regulando essa pressão. Você tem a de segurança lá, que é para, se tudo falhar, ela abre e garante que você não tenha problemas maiores ainda na sua instalação. E você tem uma válvula de quebra-vácuo para evitar também problema de vácuo no reservatório, já que ele está fechado, o sistema é enclausurado ali por causa da alta pressão dele. E um sistema de eliminação de ar. Vamos supor, você teve um consumo muito rápido de água, você gerou um vácuo lá dentro. Então a válvula de quebra-vácuo ela abre, você injeta ar para dentro do reservatório para ele não murchar. Então esse ar, quando o pressurizador, no caso, ele começar a funcionar, ele vai pressurizar tudo. Então eu preciso jogar esse ar para fora. Então por onde que ele vai sair? Lá, similar, vamos dizer assim, a gente não teria um respiro aberto. Ali em cima você seria um conjunto de válvulas fechado que a gente eliminaria esse ar que entraria na instalação por ele. E, igual eu comentei, os tipos de reservatórios lá, que a gente tem o desnível, onde a gente só vai ter que o reservatório vai ficar afogado em relação à caixa d'água. Em questão de funcionamento, é similar também, a gente vai ter aqui a água quente armazenada dentro dele. O fato engraçado assim que a gente fala, quando a gente comenta com a parte do solar, eu também, quando comecei a mexer, também achava que não, mas dentro do reservatório a gente tem água quente e água fria junto. Fica as duas águas ficam lá misturadas dentro do reservatório lá. Então a gente fala assim, mas como assim, né? Tanto que, como as duas águas ali dentro, elas estão com diferenças de temperatura, a gente tem diferenças de densidade. Então a gente fala que a água quente fica flutuando em cima da água fria. Então à medida que a gente vai ter a água quente sendo aquecida e a água fria vai baixando para ela ser aquecida, o que acontece? Essa água fria ela vai abaixando e a água quente vai voltando para dentro do reservatório. Tanto que a gente for ver, a gente sempre tem entrada de água fria na parte inferior do boiler, que é a parte parte mais pesada que a gente tem no boiler lá, onde fica armazenada a água fria e o retorno dos coletores ou a saída para o consumo na residência na parte superior do equipamento lá, que é onde vai tirar a água mais quente dele. Então elas ficam as duas juntas ali sem se misturar ali dentro. Mas lógico, se você tiver um reservatório, que você vai tiver um movimento brusco, alguma coisa assim, elas vão se misturar. Não tem jeito, né? Mas se ele ficar quietinho lá, parado, sem nada, elas ficam uma sobre a outra sem nenhum problema ali. E o reservatório em nível, o que ele vai ter diferença nele é só em questão de montagem ali, em questão de funcionamento é o mesmo também. A gente tem a água quente armazenada na parte superior, a água fria na parte inferior, só que a principal diferença dele para o de nível para o de desnível seria o seguinte: como a gente trabalha em nível com a caixa d'água, qual que é a lógica dele? Então,
Se acaso na residência faltar água, se não tiver a rede pública, teve um problema, teve uma interrupção de fornecimento, o que acontece ali? Então, o sistema ficaria parado. Se fosse numa instalação de desnível, você teria o consumo todo na caixa d'água ainda. Assim que ela fosse baixando, você vai consumir na água fria e água quente. Só que como está os dois no mesmo nível, o que aconteceu? Se você tivesse qualquer consumo na água fria e na água quente, e como a saída da água quente, a gente falou, é pela parte superior, então, assim que eu tivesse o primeiro consumo, eu já fecharia o sistema. Então, não tem mais por onde sair água quente, já que a parte de cima do reservatório vai começar, já está aberta ali, você não vai ter ar ali em cima. Então, o que a gente tem dentro do reservatório? Você tem tipo um pescador, similar a uma boia, onde ela fica flutuando pelo reservatório, garantindo que ela fica um tubo conectado na parte inferior do reservatório e uma boia na parte superior, para garantir o quê? Que eu sempre esteja pegando a água na parte superior do reservatório, independente do nível que ele tiver. Ela fica livre lá dentro do reservatório. Ela fica lá boiando, vamos falar. Ali em cima, à medida que a água vai baixando, a gente tem essa boia, ela vai abaixando, garantindo que eu sempre estou pegando a água mais quente do reservatório. E se a água fria for abaixando também, ela vem descendo junto. Por isso que a gente tem a retirada da água quente num reservatório de nível na parte inferior ali. Então ele vai funcionando ali, você não tem problema. Então você só vai realmente parar de ter água quente quando você chegar ou num limite que você pré-estabelecer na sua instalação. Eu não quero que a água quente passe da metade do boiler. Então chegou ali, ela vai parar, ou quando realmente acabar a água quente, a água na residência inteira. Aí não tem mais como abastecer nada do boiler lá. Que aí o sistema corta todo, né? Então você está 100% sem água agora. E o que eu tinha dito lá, na instalação por termosifão, como ela funciona somente pela diferença de densidade, a gente tem que ter muita atenção na questão do dimensionamento das tubulações que a gente vai estar utilizando nessa interligação placa-reservatório. Porque se a gente trabalhar ou com uma tubulação com diâmetro muito pequeno ou muito grande, a gente vai estar diminuindo essa eficiência do sistema. Tanto que o que a gente diz? A gente fala que normalmente a gente trabalha com um tubo de 3/4 para instalações de até 8 metros quadrados de instalação e tubos de 1 polegada para uma instalação de até 12 metros. Maior que isso, para fazer uma instalação por termosifão, já começa a ficar muito complicado. Porque fazendo uma conta bem aproximada, a gente fala que cada metro de placa para aquecer 100 litros de água. Então, se a gente falar assim, uma instalação de 12 metros quadrados, seria para mais ou menos 1.200 litros de água quente. Já é uma instalação bem considerável. Para você fazer ela por termosifão, já começa a ficar meio arriscado na interligação que você tem que fazer ali. Já demanda bastante placa para você fazer uma interligação delas corretamente. Para não ter problema de perda de desempenho, já começa a ficar meio arriscado. A gente fala que instalações maiores do que 12 é recomendado trabalhar com um sistema bombeado, que é o que a gente vai falar ali na frente. Outras coisas também, como eu falei, questão dos sifões lá que a gente tem que tomar cuidado na tubulação de água. Como eu falei, normalmente a gente fala, a água quente não desce, então o quê? Quando a gente tem ali no retorno das placas, a gente tem que tomar cuidado para a tubulação sempre estar na posição ascendente. A placa sempre tem que estar com inclinação positiva, placa reservatório, para garantir o melhor escoamento da água direto para o reservatório ali. No abastecimento do coletor, já não tem esse problema. Se caso fizer um sifão, tudo ali não tem esse nível de problema. Mas no retorno coletor para a placa, ponto de sifão é ponto de perda de desempenho. Dependendo do que você pode ter ali, você pode ter perda de desempenho ou acúmulo de ar. Se você começar a acumular dentro desse sifão, esse ar vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, chega uma hora que ele vai cessar o fluxo de água ali dentro. Você vai ver o sistema vai parar de funcionar porque deu uma bolsa de ar no retorno dos coletores ali. Tanto que é o foco ali. Toda hora o cliente liga, não está funcionando, o meu sistema funcionava muito bem quando eu instalei, passou uns 2 meses que ele está funcionando, de repente ele parou de funcionar. O menino já veio, já limpou a placa, já fez uma geral, olhou o reservatório, está tudo ok. Você acha estranho. Na hora que você vai ver, você vê lá. No sistema tem ali um sifão, e na hora que o pessoal da instalação foi fazer, não prestou atenção, deu um ponto ali que começou a acumular ar nessa instalação ali. Então não tem jeito. Tem que tirar, eliminar esse sifão para poder ficar o mais
inclinado possível ali para favorecer a circulação da água. E também a gente fala o seguinte, como a gente está trabalhando com água quente, temperaturas maiores, o que a gente faz? A gente tem que dar preferência que o circuito de retorno dessa água quente para o reservatório seja o mais curto possível, para a gente evitar que a gente está perdendo temperatura nesse trajeto ali. Por mais que a gente trabalhe com isolamento e tudo mais, não é perfeito. Então, quanto mais a gente conseguir reduzir esse percurso que a água quente tem que fazer, até que ela saia do coletor e entrar no reservatório, melhor vai ficar a instalação, mais eficiente, mais a gente vai conseguir aproveitar o rendimento desse sistema ali. Falando do sistema acoplado, que é onde que a gente tem que numa mesma montagem a gente tem reservatório e placa tudo junto. Normalmente a gente encontra esse tipo de instalação nos sistemas de pequeno porte, de conjuntos habitacionais, CDHUs, esse tipo de residência assim, porque esse é um sistema simples de montar, praticamente ele já vem montado de fábrica. Você só põe ele no telhado, faz as conecta as entradas e saídas no reservatório e põe lá. E em questão de custo também é um sistema que tem um menor custo de instalação que você vai ter. Então o que a gente tem ali? Ele vai ter uma caixinha sobre o reservatório, que é onde a gente fala uma caixa de redutora de pressão, porque a gente não pode trabalhar com a pressão que vem da rede pública e entrar com ela no reservatório, então a gente tem que reduzir essa pressão. Então a gente trabalha com uma caixa externa para fazer essa redução de pressão. Aí alimentar o reservatório, e dali para alimentar o reservatório é o tradicional. Normalmente a montagem é feita para promover a circulação para o termosifão ali. Então volta, aquece e alimenta o consumo na residência ali. E o de circulação forçada, que é o que tem. A gente está colocando uma motobomba para fazer a circulação dessa água no conjunto reservatório e placa. Essa bomba ela só trabalha para esse tipo de circulação. Ela pega são bombas muito pequenas, 100 watts de potência, meio cavalo, são bombas bem pequenas, onde ela só vai fazer a circulação da água do reservatório e fazer ela passar pela placa. Então o que a gente tem aqui? O que vai acrescentar no que a gente já tinha visto lá? A motobomba e o microcontrolador. Por quê? A gente precisa trabalhar essa bomba lá. Como é que a gente vai passar para o sistema que essa bomba tem que funcionar? Como é que ele vai saber que hora que a gente liga a bomba, que hora que a bomba tem que ficar desligada? Então a gente tem esse microcontrolador ali. Que o que ele faz lá? Você programa ele para um certo diferencial de temperatura, que onde ele pegar na parte mais fria do sistema, que seria na alimentação do reservatório para as placas, e no ponto mais quente, que é o retorno da placa para o reservatório, na hora que ele identificar ali nesses dois pontos um certo delta de temperatura que a gente programar nesse controlador, normalmente fica na faixa de 4 a 5 graus, ele vai acionar essa bomba lá. Ele vê isso lá e põe para funcionar. Então, enquanto ele identificar essa diferença de temperatura, a bomba está circulando, ou seja, está ganhando calor essa água que está passando na bomba lá. Que está passando nos coletores. E vai assim durante o dia inteiro. Ele identificou que essa temperatura não tem esse delta mais, o delta está menor do que a gente programou, ele encorta o funcionamento do sistema ali. Então o que a gente fala? O sistema com circulação forçada ele apresenta um desempenho, uma eficiência melhor do que o termosifão. Porque o termosifão você precisa de uma certa incidência solar para iniciar a circulação da água no conjunto reservatório-placa. No forçado não. Você chegou ali um delta de temperatura ali, começou, deu o maior, ele põe o sistema para funcionar. Então, se a gente fala o seguinte, por ele ter esse funcionamento já mais antecipado e por um tempo maior do que no sistema por termosifão, a gente aproveita muito mais a incidência solar do que teria pelo sistema por termosifão. Então, o que a gente fala assim, que a gente coloca num período durante o dia ali, que a gente teria, que é essa faixa amarela aqui, onde a gente tem um certo ganho de temperatura, seu sistema sempre vai estar funcionando, independente da temperatura que o seu reservatório tiver. Porque, por exemplo, no sistema por termosifão, se a gente chegar no reservatório com a temperatura ali na faixa de 45 a 50 graus, a eficiência do sistema já cai bruscamente. Você já vai interromper o funcionamento ali. No bombeado, não. Se ele checar que na saída da placa tem temperatura 60 graus e armazenado está a 50, ele vai pôr para funcionar. Você vai ter esse ganho ainda maior de temperatura. Você ganhando mais temperatura,
entre aspas, a gente tem ganho de volume de água armazenado. Você está armazenando a água a maior temperatura que você vai consumir, então na hora que você for consumir essa água num banho ou num outro ponto, você vai precisar misturar uma quantidade menor de água quente do que o da água fria. Então você vai ter, ou seja, então em vez de eu ter 500 litros de água quente armazenado, eu posso ter 1.800, 900 litros de água quente armazenado, porque a proporção de mistura vai estar bem favorável à água quente. Você vai gastar uma quantidade bem menor de água quente do que água fria para misturar. Então você ganha em volume armazenado com isso daí. E é o que eu falei, a gente fixa, normalmente esses microcontroladores que são feitos praticamente para trabalhar com solar, ele já vem com 2 sensores e um ponto para conexão da bomba, alimentação da bomba, que é um sensor frio e um sensor quente. E nele você já interliga na placa, na bomba lá. E quando a gente utiliza normalmente o sistema bombeado, salve eu queira um sistema com eficiência melhor. Onde a gente não conseguir ter, igual eu comentei, que a gente recomenda ter um desnível reservatório placa de pelo menos 40 centímetros, se na minha instalação eu não vou conseguir, porque o telhado é muito curto, ou eu não consegui ter uma torre, ou não vou ter jeito de fazer, porque a instalação é num telhado antigo, numa casa antiga, onde ele fez adaptação para poder instalar o solar, eu não consigo esse desnível, a placa vai ficar ou no mesmo nível, ou acima do reservatório. Então, para me fazer essa água circular pela placa, eu preciso ter uma motobomba para fazer funcionar esse sistema ali. E o que a gente tem que lembrar aqui também é o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui, vamos supor que essa placa estivesse acima do reservatório ali. A gente tem que lembrar também o seguinte, como essa placa está acima, se a gente não preparar a hidráulica desse sistema para, durante a noite, ele cortar a circulação de água quente, você pode fazer que no período da noite você vai fazer essa placa virar um radiador térmico. Tudo que você ganhou durante o dia, que está armazenado no boiler, à noite você vai perder por termosifão na placa lá. Porque você vai ter ali um ponto frio acima, onde vai ter água fria, pela diferença ele vai circulando ali. Então o que a gente fala? Nesse tipo de instalação que a placa fica acima ou no mesmo nível do boiler, você tem que fazer ou um sifão ou pôr uma válvula de retenção ali, para que no período noturno você não tenha circulação invertida nesse sistema aqui. Porque a bomba, ela só dificulta, mas ela não estanca a circulação de água ali. Então se deixar ali durante a noite, você vai lá, chegou a noite em casa, tem água a 60 graus armazenado. De manhã cedo você vai chegar lá, a água está a 10. Mas como assim, ficou aberta uma torneira a noite inteira? Não, a instalação sua está errada, você está perdendo tudo que você está ganhando durante o dia na sua placa durante a noite aqui pela uma falha de instalação. Mencionando um pouquinho de piscina agora, a piscina a gente fala o seguinte, é similar aos outros ali, só que o reservatório dela é a própria piscina, que a gente não armazena a água da piscina, a gente pega a água que está na piscina, passa ela pelas placas e retorna ela para a piscina com um pequeno delta de temperatura. Normalmente na piscina a gente trabalha com deltas de 10, 12 graus no máximo ali, porque se a gente aquecer muito uma água de piscina, ela fica incômoda. Você chega a entrar numa piscina que a água está acima de uns... nem acima, na faixa de 28 a 30 graus, você já fica incomodado com essa temperatura. Você não tem o lazer que você espera de uma piscina. Então a gente fala, uma piscina agradável, a temperatura dela é na faixa de uns 25 a 27 graus mais ou menos. É praticamente só para quebrar aquele frio que a gente sente ali quando entra na piscina na parte da manhã, vamos dizer assim. Então é só para gerar aquele conforto ali inicial ali. Então o que a gente tem aqui? A gente usa placas normalmente abertas, são placas que têm um desempenho, uma eficiência menor do que uma fechada ou uma de tubo evacuado, mas que para um sistema para piscina que você demanda deltas pequenos, é o ideal, que são placas com custo menores para delta menores. Então, a gente fala que é o sistema ideal. E o que a gente tem? Normalmente a gente tem ali na piscina, a gente tem uma motobomba do filtro, onde normalmente o pessoal faz uma derivação nessa motobomba que vai para o filtro e alimenta as placas lá em cima. Como a gente tem essa questão das placas, elas sempre estão acima da piscina, a gente trabalha com um microcontrolador também, só que normalmente esse microcontrolador já não trabalha com diferença de temperatura, normalmente você trabalha ele com timer. Porque você vai colocar, eu quero que minha piscina funcione, quero ter água quente no meu final de semana. Então você deixa ela ligada num dia anterior, por um certo período de tempo,
e ela vai circulando essa água ali até você garantir a certa temperatura que você quer a utilização dela no dia seguinte lá. O problema da piscina é só o seguinte, assim, como você tem normalmente volumes muito grandes armazenados na piscina, você vai precisar que o sistema fique ligado para aquecer por um período de tempo muito maior. Então, o que a gente faz? Assim, normalmente, se você tem uma piscina para utilizar no final de semana, então ali de quinta-feira para frente, você já deixa o sistema de aquecimento ligado, para ele funcionando, para ele aquecer. Senão o delta dele sempre é pequeno, então ela demanda um tempo muito grande para estar fazendo esse aquecimento da água da piscina. Falando agora da normalização, o que a norma fala sobre os requisitos para a instalação do sistema solar ali? Ele fala o seguinte, que a gente tem que levar os aspectos de dimensionamentos, os arranjos hidráulicos, a instalação, manutenção e a atenção ao fluxo de trabalho, que é a água. Então, o que a gente faz ali? O que a norma nos pede que a gente tem que entregar para fazer durante a instalação, né? O projeto, o manual de operação e manutenção, a ART da elaboração do projeto, a ART da instalação e os registros das manutenções que você faz desse sistema de instalação. Normalmente, se você tem no manual de instalação, numa instalação de instalações maiores, ele vai com um anexo, onde você vai marcando o que foram os controles de manutenção que você fez. No dia 1º eu fiz a limpeza do reservatório, no dia 20 eu fiz a lavagem das placas, para se futuro a gente vê, por exemplo, num condomínio, se você teve uma troca de um zelador, que é a pessoa que fica responsável por fazer essa manutenção do sistema, ele saber mais ou menos como é que está a periodicidade que você faz os cuidados com o sistema, ou o que já foi feito, o que necessita fazer, para você ter esse controle lá. Então, entrando no dimensionamento. Para dimensionar o nosso sistema, que é água quente, então a gente precisa saber quanto que a gente precisa ter de água quente nesse sistema. Então, como é que a gente faz para saber isso daí? Na norma, a gente tem lá uma tabelinha que nos dá o que a gente tem que ter de vazão recomendada para cada tipo de utilização de água quente, se é para ducha higiênica, se é para banho, se é para um lavatório, se é para uma pia da cozinha, se é para uma máquina de lavar. Na norma, ele já te dá mais ou menos quais são as faixas que você tem que trabalhar de vazões para cada ponto e um tempo médio de utilização para esse ponto e o ciclo para cada quantidade de pessoas. Vazão por minuto. Porte da ducha também outro anexo tem que se fazer, porque a banheira a gente depende muito. A gente fala, considera 250 litros por banheira, mas aí já é meio difícil, porque se a gente for pegar, por exemplo, a pessoa colocou uma banheira na casa dela de 500 litros. Então ela quer aquecer os 500 litros com o solar. Só que se a gente for pensar, a frequência de uso da banheira é 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Não vai usar a banheira sempre. Então, se a gente mencionar um sistema que vai aquecer essa banheira com o solar integralmente e deixar lá, não fica uma coisa muito viável. Porque você vai, eu deixei 500 litros de água quente só para a banheira e ele vai usar isso 1 vez por semana. Beleza, ok. Não vai perder, mas você vai ter um sistema lá com um excedente de água quente para os outros dias da semana enorme. Então, assim, fica o custo que vai gerar essa instalação pode deixar inviável para o cliente que está querendo comprar ela. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente discute com o cliente. Você quer uma banheira de 500 litros. Ok. Como é que você imagina a frequência de uso dela? Vou utilizar ela 1, 2 vezes por semana só. Então, é o seguinte, a gente pode fazer o quê? Quando você for utilizar essa banheira, a gente pode prever um sistema maior. A gente vai deixar 50% desse volume dela já pré-dimensionado no sistema. Então, se eu tinha um sistema de 600 litros de água quente e tem uma banheira de 500, então eu vou deixar ali um sistema para 800 litros, que eu tenho ali 300 litros só para suprir essa banheira, num período de utilização dele, que aí ele fica a caráter dele. Ou utilizar, normalmente, o sistema de aquecimento que já vem nessa banheira para complementar o restante do aquecimento, ou o que faltar, ele usa do aquecimento solar, só que você fala, o dia que você utilizar a banheira, a gente vai sacrificar 1 banho ou 2 da sua conta diária pela utilização da banheira, que normalmente a pessoa fala, ok, não tem problema, não crio problema com isso. Porque você vai diminuir consideravelmente o tamanho da instalação fazendo dessa maneira. Então, como é que a gente dimensionaria agora? Então, como é que a gente pega ali? Como é que a gente vai calcular a demanda de energia
que teria nesse sistema aqui. A gente tem a massa de água quente, a energia que a gente precisa. Com isso aqui a gente vai aquecer essa água quente que a gente vai demandar. Com essa água quente, com esse volume de energia, a gente vai definir um outro ponto também. Qual que é a fração solar que eu vou querer passar para esse sistema aqui? Eu vou fazer uma instalação para suprir 100% da água quente. Não, eu vou fazer um sistema solar para suprir 80% da água quente da residência. Os outros 20% eu vou complementar com um sistema auxiliar, elétrico, a gás, caldeira, algum outro tipo de fonte, que é o que a gente define aqui, a gente fala. A gente define a fração solar que a gente vai aplicar nesse projeto aqui. Com essa nova energia, a gente vai agora na tabela do Inmetro, pega os resultados que tem pelos testes deles lá, que a gente fala que é da produção de energia de cada tipo de coletor tem, e a gente define qual que é a área de coletores que a gente vai precisar para estar suprindo essa energia que a gente está necessitando aqui para essa instalação. A tabela do Inmetro lá, ela te dá essa produção específica, que é por metro quadrado de um coletor determinado, ou você pode pegar já, não, eu quero esse coletor X aqui de 2 metros. Então você já tem a produção de energia para aquele coletor ali, a gente já sai aqui com a quantidade de coletores que a gente vai precisar direto ali. Com aquilo lá. Aí saindo daquilo a gente já definiu, ó, então eu vou precisar de 5 metros de área coletora para suprir essa instalação aqui. A via de regra, assim, a gente vê todo mundo aí a fase aí, que é o que eu falei. Normalmente o pessoal considera ali, para título de cálculo, falar, para cada 100 litros de água quente que eu precisar, eu trabalho com 1 metro quadrado de placa. A conta, se a gente for olhar, ela é bem aproximada a essa mesmo, né? Se a gente for fazer uma relação assim, bem para ter ali de bate-pronto ali, se precisar. Aí, na verdade, é até um pouco menos. A gente, dependendo do rendimento da placa que você for trabalhar, você pode trabalhar aqui 100 litros para cada 0,7, 0,8 metro quadrado de placa. Já fica uma conta bem mais enxuta ali. Vai depender muito da placa que você vai estar pegando. O que você tem? Uma placa mais nova, de eficiência maior, então você pode trabalhar com essa relação. Não, uma placa com eficiência um pouco menor, então trabalha com essa relação 1 metro, 100 litros, para evitar algum problema futuro. E falando um pouquinho agora dos tipos de instalação que a gente encontra por aí. A gente tem o seguinte, né, mais de 90% de instalações solares que a gente tem no país seria o que a gente fala de pequeno porte, que a gente considera instalações para residências, sítios, mais para consumo familiar. Que é o que estamos aqui. Residências unihabitacionais, conjunto habitacional, residências de alto padrão, multifamiliares ou unifamiliares também, e para sítios, casas de veraneio. E o que a gente tem assim, falando em instalações de grande porte. Numa instalação de grande porte, a gente já entra num passo um pouco maior. A gente já demanda mais coisas para a gente levar em consideração, além só de um dimensionamento. Tem certos outros fatores que, normalmente você vai entrar na concorrência, a pessoa vai te cobrar. Você vai ter um projeto, um anteprojeto, um laudo específico, entendeu? Aí tudo que a gente faz assim, normalmente, o que a gente define que a gente precisa lá. Né? A gente fala assim, qual seria uma etapa para a gente executar um projeto de aquecimento solar para grande porte. Né? Primeiro, a gente faz uma visita no local. Segundo, a gente faz a elaboração de um projeto executivo e um cronograma de execução disso para apresentar para o nosso cliente. Se o cliente aprovar, você passou para ele. Se ele não aprovar, você volta lá, tenta rediscutir com ele, ver o que ele estava querendo. Se tiver uma resposta positiva, a gente parte para a parte de execução do nosso projeto ali, que a gente dividiria ele em como. Se você, eu vou executar o meu projeto, então a gente já parte para a execução sua. Se não, eu só executei o projeto, então a gente vai contratar uma empresa terceirizada para fazer as outras partes do projeto que precisa, execução de base, execução de montagem de parte hidráulica, execução de fixação dos equipamentos, fixação de suportes, e aí depende muito do que a gente faz. Depois que a gente já tem essa parte definida, o que a gente teria caminhando com o projeto lá que a gente estaria acompanhando. Né? A gente já definiu as equipes que vão ser encarregadas para cada ponto. A gente vai ter a execução de bases e suportes para estar preparando para estar montando a parte dos equipamentos. O levantamento da parte de EPI, se vai ser uma obra com altura, tem que fazer treinamento para trabalhar em altura,
definir o que precisa para estar controlando isso, faz a montagem dos suportes e fixação dos equipamentos, a gente faz as instalações dos reservatórios, depois monta a parte hidráulica, faz a interligação hidráulica dessa obra toda. Depois de fazer essa interligação, a gente começa a fazer os testes no sistema, põe o sistema para rodar, para a gente ir acompanhando. Ó, o sistema está ok, não está tendo vazamento, todos os pontos de solda estão ok, o sistema está funcionando direitinho, não precisa fazer nenhum ajuste em bomba, não tem nenhum sensor com problema. Feito esse sistema, a gente faz um treinamento com a pessoa que vai ficar responsável por acompanhar esse sistema. Por exemplo, a gente está trabalhando num condomínio, de um prédio. Então, a gente vai pegar lá, conversar com o síndico, vai ser o zelador que vai tomar conta disso. A gente pega o zelador, faz um treinamento com ele, para ele poder saber interpretar o que o sistema está passando para ele, vai lá no quadro de comando, vai ver quando a temperatura desse LED aqui estiver aceso, o que isso significa, faz esse treinamento todo para ele e, dependendo de como for, acompanha as futuras manutenções que vão ter nesse sistema aqui. Entrando na parte de projeto, abrindo um pouquinho mais, o que a gente precisa ter ali dentro das partes do projeto ali no sistema? A gente vai ter a visita técnica lá, para a gente saber o que a gente está querendo. Nisso a gente vai ter os questionários de visita, você vai questionar o seu cliente, o que ele quer, o que ele está pensando, o que ele está necessitando, o que você vai querer aqui, o que você está pensando do solar, por que você vai querer, qual que é a sua utilização disso daqui, para que você vai utilizar. Faz um estudo em cima do que ele te passar. Com isso, a gente passa para fazer o estudo da demanda de água quente, para o que ele está querendo. Se for uma implementação num prédio, você já vai ter ele vai te passar, vou botar o nosso sistema aqui, vai ser para atender 500 unidades aqui, com 3 banheiros, então você vai fazer pela norma, você vai levantar o consumo de água quente que essas unidades vão precisar, ou se não, eu já tinha uma instalação lá, eu só vou estar implementando água quente lá agora via solar. Então você vai pegar um histórico de consumo de água quente se ele tiver. Se ele não tiver, a gente tenta ou ver pelas informações que ele passar para a gente levantar esse consumo, ou a gente faz uma medição. A gente instala um hidrômetro lá na parte de consumo de água quente dele para a gente estar fazendo a medição de como é que é a demanda de água quente desse cliente. Depois de fazer a demanda de água quente, a gente faz a demanda de energia. Faz um levantamento um pouco mais apurado, dependendo do porte dessa obra, das radiação solar que a gente tem disponível naquela localidade ali. Pega uma carta solarimétrica para ver como é que é a incidência de radiação solar para aquele ponto, para aquele local, como é que vai ser melhor trabalho ali. Vou trabalhar com a inclinação favorecendo a média, vou trabalhar favorecendo a demanda que ele está me pedindo. Faz esse estudo ali para a gente definir o que a gente vai obter, para fazer o estudo da orientação e inclinação dos equipamentos. Posterior a isso, a gente vai colocar ali os critérios de desempenho do projeto. Eu dimensionei esse projeto para um volume armazenado de X, 1000 litros de água quente, para uma fração para o solar de 80%. Então, você está apresentando para ele. Posterior a isso aí, você faz. Então, para atender isso daqui, eu estou especificando o equipamento XYZ, que é o que você passa para ele, para inclinação. Entrando agora assim, mais dentro das tipologias ali, né? Como normalmente em instalações de grande porte a gente trabalha com volumes muito grandes armazenados de água, normalmente a gente precisa ter uma associação de reservatórios ali. Normalmente você não vai com, vamos supor, vou trabalhar numa obra que ela vai precisar de 30 mil litros de água armazenado. Eu não vou conseguir ter ali um reservatório só de 30 mil litros, então eu vou ter que fazer uma associação de 6 reservatórios de 5 mil litros. Aí a gente vai montando esse tipo. Então, para fazer essa interligação dos reservatórios, não é simplesmente vou ligando. A gente tem que estar trabalhando para estar favorecendo o equilíbrio hidráulico dele. Então, demanda um certo tipo de ligação. Então, a gente pode fazer uma ligação com os reservatórios em paralelo ou com os reservatórios em série. Vai depender muito do local que você vai ter, o que você tem de espaço físico lá para fazer essa escolha das duas tipologias aqui. Depois a gente tem que ver questões dos suportes e bases, como é que vai ser o suporte. Eu vou fazer um suporte em barra de alumínio, fixado na laje do local direto. Não, eu vou pedir para ele executar uma base em alvenaria, que eu vou fixar o suporte nela. Tem que ver o que é melhor. Eu estou trabalhando num prédio, então normalmente a laje é impermeabilizada, então não posso fazer fixação direto
nessa laje. Tem que fazer uma base para poder fixar nela e ancorar essa base na estrutura da armação dessa laje, porque senão não adianta nada ela estar lá. Depende muito de cada caso lá. Tem que lembrar também em questão de sombreamento, né? Se normalmente a gente vai trabalhar em instalações com com um número grande e elevado de placa, então a gente tem que lembrar o que há. Dependendo da quantidade de placas, uma bateria pode fazer sombra na outra. Então a gente tem que lembrar que a gente precisa deixar uma certa distância entre uma placa e outra, para não estar uma placa fazendo sombra na outra e com isso eu perder desempenho nisso daí. Normalmente, o pessoal faz a conta de a altura que você deixa na placa, você trabalha com ela no espaçamento entre uma e outra. É uma conta assim, bem aproximada, que o pessoal faz assim, mas a título de informação. Se a gente for levar em conta, a gente tem aqui que a gente faz a conta em função da inclinação que essa placa vai estar. Você trabalha com uma certa distância. Às vezes essa distância, você fala, a mesma da altura é a mesma do espaçamento. Funciona, às vezes não. Às vezes essa altura é até demais, você pode trabalhar um pouquinho menos. Cada caso vai ser um caso ali que a gente fala assim, cada necessidade você trabalha. Na montagem, mas a gente fala das interligações das placas ali. Como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou escolher o melhor jeito de eu fazer a ligação dessas placas ali? Como é que eu vou ligar uma placa na outra? Eu vou fazer uma ligação em série, está aqui, água fria, a saída de água quente numa placa, a entrada da água fria da outra. Como é que eu vou escolher entre uma e outra? O que a gente fala assim, normalmente a gente faz uma ligação em série quando eu precisar fazer aquecer um grande volume de água num curto espaço de tempo. Por quê? Que a gente tem aqui, a gente consegue elevar esse volume numa temperatura final mais rápida, fazer uma ligação em série. Então você tem ali a saída e a entrada numa, você chega numa temperatura final mais rápido do que uma associação em paralelo. E seria assim, você vai aquecer ali, você vai dar pequenos deltas de temperatura num certo volume de água. Por exemplo, de eu fazer uma ligação em série com 5 baterias, eu consigo chegar numa temperatura final de 40, 50 graus mais rápido que numa associação em paralelo. Vai depender muito do tipo também. Igual a gente fala, normalmente, para âmbito solar, para residência, normalmente 99% das instalações é feita em paralelo. Você não demanda um pico final de temperatura muito rápido. Você precisa só chegar à temperatura lá. E fica também mais... Você gasta menos material fazendo a ligação das placas em série. Então, que é o que o pessoal mais utiliza, seria esse tipo aqui. Falando da parte hidráulica das placas agora ali, da parte do circuito primário, que a gente diria aqui. Normalmente, a gente tem que levar em consideração o seguinte também, não basta somente eu chegar lá e interligar essas placas de qualquer maneira. A gente tem que prever que eu tenha um fluxo constante de água ali e que a vazão que passa em cada placa não seja diferente. Eu tenho, vamos supor, nessa instalação aqui com 3 baterias de placa, eu tenho que garantir que a minha vazão nessas 3 baterias seja a mesma, independente do ponto que essa bateria vai estar. Por quê? Quando a gente faz um ensaio no metro do desempenho do equipamento, a gente faz numa vazão pré-fixada lá, de 1,2 litros por minuto. Então, se eu falar que eu tenho uma instalação aqui, que a vazão vai estar muito maior que isso ou menor, então não tem como eu garantir que aquele valor que eu estou considerando lá no meu projeto, eu vou estar atendendo ele aqui. Então, a gente precisa atentar para essa montagem aqui, para garantir que essa vazão seja sempre fixa ali, que é o que a gente faz nessas próximas imagens aqui, que a gente faz o cálculo dela lá. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, que a gente fala que é o correto aqui, a gente tem que, analisando o trecho A até o trecho B, quantos espacinhos ali a gente vai ter. Então, a gente tem 2 espaços ali, enquanto que no primeiro exemplo ali, que é o incorreto, você vai ter um cálculo de 5 espaços ali, do primeiro ponto de entrada até o primeiro de saída. Analisando para o segundo ponto, a gente tem aqui um trecho aqui, mais um trecho lá, permaneço com os 2 trechos de percurso para a água, enquanto no outro lá eu tenho 3 agora. Então antes era 5, agora já é 3. E no último aqui eu tenho aqui 2 trechos do lado de cá e nenhum para lá, permaneço os 2. E no último eu só tenho um trecho, então ou seja, na montagem primeira aqui a gente sempre, independente de qual ponto eu estou analisando, se é em relação à bateria 1, a 2 ou a 3, eu sempre tenho a mesma vazão percorrendo aquela bateria ali, enquanto que na outra lá
Não, cada ponto está com uma vazão diferente. Então, o ideal que a gente fala é trabalhar com esse tipo de ligação aqui. Que é igual eu falei, que a vazão normalizada para ensaio é de 72 litros por hora, por metro quadrado. Então, a gente garantiu o quê? Fazer a interligação, a montagem hidráulica para garantir que toda a placa seja percorrida por essa vazão, não com uma diferença muito grande dela, mas tem que estar nisso daí para a gente garantir a melhor eficiência desse sistema. E aqui, mas mostrando como é que a gente faz o cálculo da vazão para a gente poder fazer o dimensionamento de uma bomba. Por exemplo, a gente sabendo lá que a gente precisa ter os 72 litros de água por metro quadrado, supondo aqui que a gente tem essa ligação aqui, a gente tem placas com 1,63 m, a gente tem aqui baterias com 4 placas ligadas em paralelo, que estão ligadas em série, ou seja, a gente faz a conta só pela bateria que está com maior quantidade de placas ligadas em paralelo. Então a gente tem 4 vezes 1,63, a gente tem ali 6,52 metros, fazendo o cálculo da vazão que a gente precisa ter para cada placa, para cada metro quadrado, a gente chega à conta que o quê? Aquela bomba, para fazer esse sistema funcionar na vazão ideal, ela precisaria me gerar ao todo uma vazão de 469,4 litros por hora, a vazão dela ali. Fazendo, se fosse aqui o cálculo para uma ligação mesclada aqui agora, uma ligação que entra com 5 coletores aqui também, né? Vai ser, a ideia também é similar à outra lá. Só que aqui o que eu vou ter aqui? Eu tenho uma bomba alimentando 2 baterias em paralelo, ou seja, essa bomba tem que mandar uma mesma vazão para as duas aqui. Só que na hora que ela passar por essa divisão aqui, ela vai reduzir um tanto e tem que permanecer o mesmo para a bateria de cima, mantendo a mesma vazão de 72 litros por metro quadrado. Fazendo a conta ali, supondo agora que a gente tem placas com 2 metros, a gente vai ter uma área total ali de 10 metros. Fazendo a conta, a gente precisaria então 20 metros de área coletora. Pelo cálculo da vazão, a gente precisaria então de uma vazão gerada pela bomba de pelo menos 1.440 litros por hora ali. Fazendo uma montagem agora de uma ligação em série com a ligação em paralelo, o que vai mudar a ligação, o que vai mudar a questão é o seguinte: a gente não precisa levar na conta na hora de fazer a conta da área total aqui, não precisa colocar tudo na conta. A gente só coloca a primeira bateria de coletores aqui da ligação em série. Vamos supor que aqui ela está toda bem dividida, tem três conjuntos com 4 placas cada um. Então o que eu faria? Se eu tivesse, por exemplo, um conjunto que tinha 4 e 5, eu faria a conta nessa bateria pela maior quantidade de placas, que é onde vai demandar a maior vazão ali. Então, supor, se eu tenho 4, 4, 4, então o que a gente fez ali? 3 baterias com 4, dão 24 metros quadrados ali, porque é 4 nas duas. Então, a mesma vazão que vai passar numa, vai passar na outra. Então, ok. A gente chegou ali, vezes os 72 litros por hora, 1.728. Se por acaso tivesse ali uma com 5, então faria 5 vezes 2 metros quadrados, teria uma bateria com 10 e 2 com 8 metros quadrados. E fecharia a conta ali. Pegando para a parte de tubulação, né, a gente sabe o seguinte também. Para fazer o dimensionamento da tubulação, a gente sabe que cada tubulação tem um limite de vazão que a gente pode passar para cada uma. Então a gente tem que vamos lá, a gente já calculou, eu vou precisar de uma vazão de 1.440 litros por hora ali. Então, para aquele ponto ali, eu teria que trabalhar com uma tubulação de, pelo menos ali de 3/4 para atender aquele ponto ali, sem não influenciar a perda de carga do sistema. E assim, subsequentemente, para outros ali. À medida que o sistema vai ficando maior, você vai demandando uma tubulação um pouco maior pelo volume que você vai estar trafegando de água ali por minuto. Como eu disse também, o isolante térmico, como você vai trabalhar também instalações grandes, percursos maiores, precisa também garantir ali um isolamento térmico ótimo ou excelente, se a gente conseguir, nessa tubulação que faz a interligação hidráulica toda ali. Outra coisa também, como a gente vai trabalhar com esse isolante no ambiente, você precisa que ele tenha uma proteção de alumínio para proteger o isolante, normalmente uma espuma, dos raios UV do sol. Então, normalmente a gente trabalha ali com um alumínio ondulado para estar protegendo esse isolante que está do tubo ali, da radiação solar que vai incidindo nele ali, que faria a degradação dele mais rápida.
pressões de trabalho no sistema, né? Que a gente fala, a gente tem que estar dimensionando o sistema para uma pressão pelo menos de 1,5 vezes maior do que o sistema vai exigir dele. Se acaso a gente tiver algum golpe, alguma sobrecarga ali, o nosso sistema não vai se romper, porque eu dimensionei o sistema para trabalhar com 6 kg de pressão e ele está só com 6. Eu não cheguei a nenhum momento durante o meu projeto prever que poderia ter uma sobrecarga, acontecer alguma coisa nele lá que me jogou essa pressão muito para cima. Então o que a gente faz? Normalmente a gente trabalha com essa tolerância aqui de 1,5 vezes para evitar esse tipo de coisa. Então se você trabalha com 4, então tem que dimensionar ele pelo menos para 6, para evitar se algum problema. Vamos supor que você trabalha tá num prédio, você tem a caixa d'água central do prédio, vamos dizer que você deu um golpe de ariete na tubulação lá que fez essa pressão subir muito. Então, se não tiver essa previsão aqui dessa sobrecarga que pode ter no sistema, então com esse golpe eu poderia romper o meu sistema inteirinho com essa questão aí. Normalmente, como a gente trabalha com diversos equipamentos eletrônicos nessa parte de instalação, são diversos sensores, uma quantidade enorme de bombas e outras coisas mais, a gente tem um quadro de comando que fica normalmente numa casa de máquina ou num ponto próximo aos reservatórios, que é para você precisar da manutenção, você poder ter o acesso fácil a ele para poder ligar ou desligar alguma coisa se precisar. Entrando na parte de piscina, o que vai mudar aqui da piscina para outra, que é o que a gente comenta o seguinte: na piscina, você pode trabalhar, igual eu comentei da primeira vez, fazendo ali uma derivação na alimentação dos coletores, direto da bomba que sai do filtro, ou seja, você vai ligar a filtragem, vai acionar ali uma válvula de 3 vias, jogando esse fluxo de água que está saindo da piscina para passar nas placas, aquecer e retornar depois de novo para a piscina aquecida, ou você põe uma outra bomba anexa à do filtro, que você só aciona ela, deixa a do filtro fechada, deixa ela desligada lá, onde com essa bomba em funcionamento, se ela vai puxar a água da piscina e vai jogar lá em cima nos coletores e voltar. A gente, como projetista, a gente dá preferência a trabalhar com esse tipo de montagem aqui, que você tem um equipamento ali externo para funcionar, e também você não vai estar sobrecarregando a bomba do filtro ali por muito tempo. Normalmente essa bomba do filtro são bombas muito grandes, demandam uma quantidade um pouco maior de energia para funcionar, então fica meio assim, meio fugindo da ideia do solar de você ter ali eu vou estar gastando energia para estar economizando energia, então não fica meio essa ideia, fica meio estranho. Então a gente fala assim, vamos trabalhar então com uma bomba à parte, que são uma bomba muito menor em comparação com a do filtro, e eu não comprometo também a vida útil da bomba do filtro lá no funcionamento do solar. Na piscina, a gente precisa saber a área dessa piscina para dimensionar o volume dela, ou se você já souber o volume, então você já entra direto com essa conta aqui. Se não, é o que a gente faz. A gente normalmente trabalha na piscina, como normalmente ela não tem uma forma geométrica meio padrão, então a gente sai fazendo aproximações pelas formas geométricas que a gente conhece. Então se a gente pegar esse formato aqui, a gente aproxima ele por um quadrado, por um triângulo, por um círculo, para poder já pegar essa área final dessa piscina aqui, para estar fazendo o cálculo de quanto de aquecimento a gente precisaria nela. Similar ao aquecedor para banho, a piscina também a gente tem uma vazão ideal para estar funcionando ela, que é o que seria, a gente trabalha com 252 litros por hora. É um valor bem alto em comparado que é o que a gente ia para o banho lá, para ele funcionar. As etapas de projeto que a gente tem aqui para uma instalação de piscina também são similares que é o que a gente faria para uma instalação de grande porte, uma visita ao cliente, uma seleção de equipamentos, dimensionamento, apresentação para o cliente, aprovação dele. É bem similar ao que a gente executaria ali para um sistema de grande porte ali. Definição de equipamentos, starta o sistema, acompanha, faz um treinamento da pessoa que vai ser responsável pela manutenção do sistema, e faz acompanhamento das primeiras manutenções para ver como é que está o funcionamento do sistema. E uma coisinha que legal que eu vi, que todo mundo pergunta para a gente, como é que a gente faz o cálculo de quanto que esse sistema está me dando de retorno? Que é o que todo mundo pergunta, eu vou colocar o solar lá, e o que ele vai me dar de troca? Quanto que eu vou estar economizando de dinheiro no solar? Aí a gente pôs uma continha aqui bem simples, e seria ideal se ela fosse só assim, mas se a gente for fazer uma análise econômica real mesmo, ela demanda um pouco muito mais informações do que eu coloquei aqui.
para a gente ver, foi só uma continha muito básica. Que é o que faria? A gente pegaria a demanda de energia que a gente tem, que você calculou lá no começo, que é o que você precisaria para fazer o aquecimento da água que você vai consumir, pegaria o valor da tarifa que você paga para a CPFL, você chegaria num valor X. Para mim fazer o aquecimento diário desse volume de água que eu estou falando que eu vou consumir, eu gastaria R$1.000, por exemplo. Então você já teria o valor que eu gastaria com essa energia. E disso o que a gente faria ali, uma conta bem simples. Qual que é o custo que eu tenho para fazer essa instalação do solar? Eu tenho uma instalação X, então ela vai me custar R$6.000. Então, beleza, então eu tenho um custo do meu sistema instalado de R$6.000, então como é que eu vou encerrar isso daqui? Então eu vou pegar esse custo de R$6.000, vou dividir ele pelo meu custo que eu teria para fazer o aquecimento daquela água ali, e vou ter ali mais ou menos o custo em quantos meses que eu vou ter o retorno desse investimento ali, que é o que todo mundo quer saber. Então o meu payback dessa instalação, vamos supor, se eu gasto R$1.000 por mês para aquecer numa instalação de 6, então quer dizer que em 6 meses eu já estaria tendo o retorno dessa instalação. Do 7º mês para frente, é só a economia que você teria de R$1.000 por mês no seu custo ali. Normalmente, um payback de uma instalação solar para residências, ele gira em torno de 2 a 3 anos. Dependendo muito também, que a gente fala, do porte da residência e qual que é o perfil de consumo que essa residência vai ter. É uma residência de alto padrão, então esse payback é um pouco mais esticado, vai 3 anos, 3 anos e meio. Uma residência já de classe média baixa, então a gente consegue até antecipar 2 anos, 1 ano e meio. Vai depender muito do que está ali empregado ali no consumo, do que a pessoa tem de consumo ali. É só água quente, que é o água quente chuveiro, vamos dizer, que é o consumo principal da água quente? Não, tem outros pontos a mais que vai entrar, então esse payback fica um pouquinho para frente ali. Então, gente, era mais ou menos isso aí por hoje. Espero que tenha sido claro aí para todo mundo, tenha tirado as dúvidas do pessoal que tinha aí. Ficou alguma dúvida, a gente está à disposição. Precisar de informações, tem o e-mail aqui que eu deixei. Dúvidas, alguma coisa, auxílio, aí a gente está disponível para auxiliar todo mundo aí. Alguma dúvida? Alguma coisa? Então, opa. É baixo. Uhum. Eu não tenho aquecimento solar porque meu consumo é baixo. Mas como é que estão as vendas aí? Como é que está funcionando nos bairros de periferia? Porque às vezes eu fui ver os bairros dessas casas populares que a Caixa faz. E realmente tem uns caras que colocam lá depois coisa porcaria, não funciona, entendeu, tal, porque aí o cara acaba desistindo, não é dado instruções, não é dado manual. Como é que estão as vendas disso aí? A segunda pergunta, como é que eu faço para misturar, por exemplo, ontem teve a palestra sobre fotovoltaica, geração de energia. Sim. Como é que eu faço os dois ao mesmo tempo, entendeu? As placas são as mesmas ou são placas diferentes? Então vamos lá. A parte de vendas que a gente tem, assim, hoje, no parte de conjuntos habitacionais, hoje já a Caixa já obriga a construtora que está fazendo esse conjunto habitacional, ela tem que fazer uma instalação do aquecimento solar. Para ela aprovar o financiamento da construção desse conjunto, ela obriga que no pacote de itens que vai nessa residência, um sistema de aquecimento solar tem que ter instalado ali. Então, igual eu falei, o ruim, que é o que normalmente o cara vai fazer uma instalação de 1.000 casas, então ele vai querer, qual que é o mais barato que você tem aí? Não importa, eu quero o mais barato. Infelizmente, o pessoal hoje briga por preço. Então, esse aqui é o mais barato, é esse aqui. Então, me dá desse daí, se der para diminuir mais, eu agradeço. Então, infelizmente, a gente tem assim, o pessoal está sucateando muito nesse tipo de segmento. A gente tem muita coisa de baixa qualidade e olhe lá ainda, se não achar coisa pior ainda, que é o que a gente vê nesses conjuntos habitacional aí. Então, como ele tem a obrigatoriedade de ter que colocar, ele já meio que prevê um custo lá, vai ser mais ou menos R$1.000 para cada casa. E dependendo da época do ano que ele vai fazer, como tiver, às vezes ele não consegue achar isso, então ele sai, não, eu só tenho tanto, para fazer tanto, eu só posso te oferecer isso. Aí o que a gente encontra isso daí. E demorou muito, assim, antigamente não era obrigatório nem nada, o pessoal colocava para incentivar o uso e a filosofia não pegava. O pessoal pegava isso aí, revendia, o pessoal não sabia para que funcionava,
O próprio morador que tinha o sistema, ele revendia aquilo lá, via que tinha muita placa de cobre, essas coisas, cortava tudo, jogava fora e vendia. Depois que a ideia do solar pegou. E aí que foi. Então, por isso que a gente tem coisa de baixa qualidade nesses conjuntos aí. Então, se você pegar para residências de nível um pouco maior, você vê que a coisa muda. A coisa que tem lá, você olha, isso aqui já tem muito mais qualidade, é uma coisa bem melhor do que a gente vê lá. Mas é por causa dessa questão. Como a pessoa quer custo, então ele pega qualquer coisa para poder colocar lá, para poder, não, beleza, você tem o solar, estou vendo aqui, então a obra está aprovada. E na parte que você perguntou do fotovoltaico com solar, são equipamentos diferentes. A placa que trabalha com fotovoltaico é uma, a placa para o solar é outra. Existem, no Brasil não, fora sim, equipamentos que são híbridos. Porque a placa do fotovoltaico, quando ela está em funcionamento, ela aquece muito. Então o que o pessoal faz? Para resfriar ela e provocar aumentar a eficiência dela, o pessoal passa água nela para fazer o aquecimento. Isso no Brasil ainda não existe ainda, só a gente encontra isso para fora. Mas então, a priori a gente teria que ter 2 sistemas individuais, um para aquecimento e um para eletricidade. Uhum. Obrigado pela brilhante apresentação. Espero que todos tenham aproveitado bastante. Foi bem completa mesmo e com excelente qualidade. Então, a associação agradece a sua presença com um certificado e um brinde. Obrigado. Agora temos o Coffee End ali, vamos nos servir, vamos relaxar e bater mais um pouco de papo. Obrigado a todos, boa noite. A continuação do ciclo se dá semana que vem, dia 21, terça-feira, palestra do gás brasiliano, uso de gás natural nas edificações. E no dia 22, quarta-feira, com o palestrante Sérgio Belo, o tecnólogo em elétrica, uso e tecnologia das lâmpadas de LED. Na quinta-feira, dia 23, encerramento do ciclo com a quinta musical. Quinta musical vai ter música ao vivo e vai ter um bar funcionando, servindo, ainda não sei se vai ser petisco, sopas, mas é um encontro social muito gostoso, muito divertido e bastante descontraído. Estão todos convidados. Entrada franca. Obrigado, boa noite.